Olá, meus irmãos, graça e paz, espero que todos estejam bem. Nós vamos iniciar aqui o nosso encontro, né? Vida discipular sempre. E conto com a sua presença aí com a gente, né? Participando, mandando aí o seu link. Estou preparando aqui o pessoal ficar conectado aí na internet, tá ok? E nós vamos já começar daqui a pouco, esperar o pessoal chegar direitinho aí, o nosso vídeo Vida Discipular. Espero que o som esteja bem funcionando. Você que está aí, deixa aí para mim o recadinho, o som, imagem, se está tudo ok, se está tudo bem, para a gente poder começar o nosso encontro, né, exatamente de hoje. Vida discipular, toda vida tem um propósito. Eu vou aqui compartilhar o link, deixa eu ver aqui como é que tá os irmãos, não estão chegando. Mais um encontro, né? Mais uma noite de vida discipular. E hoje é sexta-feira, exatamente, dia 26 de fevereiro. Nós daqui a pouco, quando acabarmos essa live, vamos colocar lá no YouTube, né? Agora nós estamos começando a transmitir 20 horas pelo Face e depois nós encaminhamos para o YouTube. Você que está chegando, deixa o seu oi, deixa o seu boa noite. Estou vendo aqui Roseni, Carlos Rubens, Joselita, Maria de Fátima, Carlos Rubens Mascarenhas também. Deus abençoe todos vocês, tá ok? E vamos aguardar a turma chegar aí, tá com o dedo no joinha, bota aí o likezinho aí, compartilha essa página para que mais pessoas possam estar conosco, né? Buscando assim a presença de Deus neste dia. Eu vou jogar lá nos grupos do WhatsApp, ver se o pessoal vai estar interessado em participar. Vou colocar lá, porque sempre é bom, né? Sempre tem alguém atrasado, sempre tem alguém lá com dificuldade, e nós vamos compartilhar. Enquanto isso, vai colocando aí seu pedido de oração, se você tem algum pedido de oração, se você tem alguma necessidade, né? Diante do que nós estamos vivendo hoje. E vamos orar daqui a pouco também pela vida dos irmãos em relação a esse tempo, né, que nós estamos vivendo, tá ok? Então, bota aí da onde você está, bota direitinho aí da onde, que estado você é, porque estamos recebendo pessoas também de outros estados que têm nos acompanhado todo dia. Todo dia é vida discipular, toda vida tem um propósito debaixo do céu, e nós vamos seguindo nessa caminhada cristã, aprendendo e desenvolvendo a palavra de Deus. Logo mais nós estaremos já também pelo YouTube, né? Pelo pessoal do YouTube. Estou vendo aí o Messias, Deus abençoe Messias, Maria de Fátima, pessoal chegando, Deus abençoe. Bom, pessoal, nós estamos aí nessa caminhada. Domingo temos culto pela manhã, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, revista Palavra e Vida. Se você não recebeu, passa um zapzinho no grupo aí, pede alguém, que com certeza alguém vai compartilhar com você, porque muita gente recebeu a revista Palavra e Vida, tá bom? O professor Messias vai estar lá de manhã, ministrando assim a palavra de Deus. E eu peço para você também que esteja conosco nos nossos cultos, né? Domingo temos cultos às 10 horas da manhã com ministração da palavra de Deus. Estamos numa série de mensagens falando sobre exatamente construtor de sonhos, encontros que transformaram vidas. Nós falamos de Nicodemos, falamos sobre a mulher samaritana e agora no próximo domingo nós vamos falar sobre o tanque de Betesda, o coxo, o paralítico. Eu tenho a certeza que vai ter palavras lá para abençoar a sua vida. Então não falte ao culto, não fique só pela internet. Se você está doente e não pode vir, é uma coisa. Mas se você pode ir ao culto, irmão, vá ao culto, caminhe para o culto, porque eu tenho a certeza que ali é um momento de comunhão, por mais que nós estamos ainda usando máscara, álcool gel, separação de cadeiras, só em estarmos juntos, né, separados ao mesmo tempo, distanciamento, nossa igreja é bem grande, tem espaço para você ficar. Então, vamos nessa caminhada, culto de manhã, 10 horas, culto à noite a partir das 18h30, e você também é o nosso convidado nesse dia, tá bom? Tô vendo aí, irmão Wagner chegando. Gostaria que o senhor acordasse um assunto extinto em pregação e não comentado, que é a confissão de pecados. Tá bom, Wagner, vamos pensar aí. A gente pode preparar um dia específico para a gente tratar desse assunto, que ele, né, não é tão fácil assim
aliás, tão simples assim de alguns minutos, mas nós vamos anotar isso aí e eu creio que nós vamos trabalhar nesse sentido. Tá ok? Então, pessoal, domingo temos a presença, né, da igreja reunida, louvor, adoração a Deus, buscando a Deus nesse tempo, e eu quero contar muito com a sua presença. Você escolhe o culto, ou vem de manhã ou vem à noite, é o mesmo culto, mais breve, vamos esperar passar essa fase aí, nós vamos voltar à normalidade, vamos ter 2 cultos exatamente diferentes, com pregadores diferentes, e com o objetivo de alimentar você mais, né? Não apenas uma vez só indo ao culto, mas mais vezes. Mas fica aí conforme você achar melhor, tá bom? Então vamos lá, vamos caminhar, vamos já seguir no nosso estudo de hoje, o poder de Deus na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4 diz assim: somos fracos, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Nova versão internacional. 2 Coríntios 12, 9b diz assim: eu estou com vocês e isso é tudo que você precisa. A Bíblia Viva, né? É uma versão, versão diferente, mas tem o mesmo sentido. Bom, eu quero falar hoje com você sobre o poder de Deus na fraqueza. Nessa vida discipular, que é o tema do nosso aprendizado hoje, nós estamos simplesmente ilimitados, né, com a nossa fraqueza, mas muitas vezes a nossa fraqueza serve como um obstáculo para que muitas pessoas sejam usadas por Deus. Muita gente diz assim: não, eu sou fraco, eu não tenho condições, eu tenho dificuldade, eu tenho limitações. E ela, por um momento, ela não consegue se lançar na obra de Deus, ela não consegue se envolver com a obra de Deus. E isso é algo que nós precisamos pensar e precisamos analisar, porque Deus ele é o Deus de milagres e ele usou muitas pessoas, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, e continua usando hoje pessoas com limitações. Então todos nós temos fraquezas, né? Eu não estou falando fraquezas assim de algo que você talvez esteja vivendo, uma fraqueza, por exemplo, para bebida, uma fraqueza para comida. Eu não estou dizendo isso. Isso você pode se controlar. Eu estou dizendo uma fraqueza no sentido numa área emocional que precisa ser muito mais trabalhada. Uma fraqueza, por exemplo, uma deficiência física, que te limita, né, que te dificulta a estar realizando algo. Mas o mais importante é que você precisa entender que quando Deus ele nos usa exatamente para a sua glória e para o seu poder. Ele nos usa para que nós que somos vasos de barro, na nossa limitação, na nossa fraqueza, possamos então exaltar a Deus. E normalmente nós temos o hábito de negar a nossa fraqueza, né? Há pessoas que não se deixam levar pela sua dificuldade. Elas insistem, elas às vezes tentam se convencer daquilo, mas ela é fraca, ela é limitada dentro de alguma área. É preciso que nós venhamos a reconhecer as nossas limitações e sermos sinceros diante de Deus nas nossas fraquezas. Olha o que diz, por exemplo, Isaías 55, 9. Os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os seus. E é por isso que muitas vezes, né, nós vemos Deus usando homens, por exemplo, os 12 discípulos, né, foram homens limitados, eram homens que tinham a sua personalidade, a sua fraqueza, mas mesmo assim Deus não deixou de usar. Então eu tenho a minha limitação, você tem a sua limitação, mas dentro dessa limitação, dentro dessa dificuldade, Deus ainda age com misericórdia, Deus ainda age com graça, Deus ainda age com poder sobre nós. Então, nós precisamos entender exatamente o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 1, 27. Deus escolheu para vergonhar os poderosos, o que o mundo acha fraco. Então, dentro da obra de Deus, nós estamos falando aqui sobre vida discipular, nós precisamos entender que temos limitações, nós somos fracos e você não pode permitir que a sua limitação te impeça, né, de avançar na obra de Deus. Nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza e ir diante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, e eu estou à sua disposição para fazer a sua obra, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me use para o seu propósito. E é dentro dessa visão que Deus ele trabalha, porque nessa vida discipular, toda a vida tem um propósito, há um propósito de Deus para você.
Mas não quer dizer que você vai fazer o propósito de Deus com facilidade. Muitas vezes você tem que vencer o seu eu, o seu pensamento, o seu modo de agir, o seu tempo. Você tem que vencer obstáculos para fazer a obra de Deus. Mas o mais importante é que o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que capacita para que você possa fazer a obra. Então, a Bíblia ela é cheia de exemplos de que demonstram o Senhor cuidando e usando pessoas limitadas na sua caminhada, limitadas no seu trabalho. E quando você pensa que a limitação da sua vida é um empecilho para a obra de Deus, Deus vem e usa você do jeito que você é e do jeito que você tem, do jeito que você possui, né, as suas habilidades. Então a primeira coisa que nós temos que aprender na vida discipular é exatamente a admitir as suas fraquezas. Você precisa admitir as suas fraquezas. Confesse as suas imperfeições. Confesse aonde você é fraco. Você é uma pessoa muito nervosa, você é uma pessoa muito alterada, você é uma pessoa muito ansiosa. Eu não sei qual é a sua limitação, mas você deve apresentar a Deus exatamente essa vontade de, ó, Senhor, eu sou fraco, eu sou limitado, mas eu quero ser usado por Ti. Nós precisamos entender isso. Pare de fingir que você é perfeito. Você não é perfeito. Você não é 100%. Nós somos fracos, nós somos falhos. Mas é a graça de Deus e nós temos que ser honestos com nós mesmos. E honesto também com Deus. E não tentar passar uma imagem de superioridade, de força, que às vezes não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós a humildade, a simplicidade. Então admitir que você é fraco em alguma área, que você busca aperfeiçoar, busca melhorar, porque não adianta só admitir. Ah, eu sou fraco nessa área, vou lavar minhas mãos e vou tocar a vida desse jeito. Isso é um erro. Isso é um erro. Você precisa admitir o seu erro, a sua fraqueza diante de Deus, mas pedir a Deus que Ele te ajude exatamente a avançar, a prosperar nesse sentido. Você precisa ser honesto. Então olha o que diz Mateus 16, 16. A primeira afirmação que Jesus faz, né, pede uma informação a Pedro, que disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então nós precisamos ser honestos diante de Deus. O que nós pensamos, como nós agimos, onde age a minha fraqueza. Então nós temos que ser honestos, devemos saber exatamente quem nós somos. Pedro diz para Jesus: Tu é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro consegue entender quem era Cristo, mas será que ele conseguia entender quem era ele mesmo? Então, dentro da obra de Deus, não existe super-heróis. Dentro da obra de Deus não existe super-crente ou homem de ferro, que não tem erro, que não tem problema, que não fica cansado, que não fica nervoso e até que não pensa em desistir e largar. Essa é uma questão que nós precisamos, como discípulos, entender. Eu estou na obra de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, mas eu sou limitado. Eu preciso da graça de Deus para me poder continuar a caminhada. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com você é que você precisa admitir as suas fraquezas. Segundo, regozija-se da sua fraqueza. Paulo disse: Sinto-me muito feliz em me gloriar nas minhas fraquezas, pois assim o poder de Cristo poderá agir por meu intermédio. E como que sei que tudo é para Cristo, estou mais contente com as minhas fraquezas. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e parte 10. Então veja só, Paulo, quem foi Paulo? Um grande homem. Ele reconhece a sua fraqueza, ele diz: ó, eu me glorio na minha fraqueza, porque quando eu estou fraco é que eu sou forte. Porque a glória de Cristo vem habitar em nós. Então Paulo apresenta várias razões, né, para ficar aí longe da obra de Deus, não trabalhar, não se envolver. Mas ele diz: ó, eu sou fraco, mas a minha fraqueza faz com que o poder de Cristo se manifeste em mim. Então a primeira característica nessa vida discipular que nós temos, você precisa reconhecer a sua fraqueza, aonde você é fraco. E segundo, você precisa se regozijar, agradecer por ela, para que a glória de Cristo esteja no nosso meio. Um fato interessante também, que a gente precisa pensar aqui, é que essa vida discipular, a fraqueza, ela produz em nós também comunhão, porque quem é fraco, quem tem limitações, ele procura sempre estar junto com outras pessoas. Ele nunca pensa em fazer nada sozinho.
Quando uma pessoa tem autossuficiência, que se acha o bambambam, que se acha o cara, né? Ele vai tentar trabalhar o quê? Sozinho. Fazer tudo sozinho, sem pedir ajuda. Então a fraqueza, ela incentiva também a comunhão, porque a pessoa sabe que sozinho ela não vai conseguir. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós então entendemos que trabalhar em grupo é o melhor caminho. Tem coisas que eu não sei fazer, mas a outra pessoa tem dom para isso. Tem coisas que eu não sei dominar, eu não entendo, eu tenho dificuldade, mas há pessoas que são boas nisso. Então o trabalho em equipe é muito importante. Então dentro da igreja, quando todos nós entendemos que temos um propósito, e toda a vida tem um propósito debaixo do céu, e cada um tem o seu chamado, o seu dom, quando nós nos juntamos com humildade e simplicidade e reconhecemos qual é a minha característica, qual é a característica do irmão, eu ajudo ele a crescer, ele me ajuda a crescer, o trabalho em equipe fica muito mais fácil. Então, quando nós entendemos a nossa fraqueza, entendemos a nossa limitação, isso aumenta a nossa capacidade de trabalhar junto. Porque nós olhamos aquele desafio e pensamos assim, derrubar aquela parede eu não consigo fazer sozinho não. Mas se eu tiver aqui 3, 4 pessoas comigo, eu vou conseguir agir. E é isso que nós precisamos pensar. A capacidade de trabalhar com humildade e simplicidade, entendendo que nós não somos espertos em tudo, nós não dominamos tudo, nós precisamos também dos outros para nos ajudar nessa caminhada. Então o primeiro ponto é entender a sua fraqueza, o segundo é se alegrar com a sua fraqueza, para que Cristo seja engrandecido através da sua caminhada, e também, né, entender a necessidade de estar simplesmente agradecendo, né? Agradecendo, regozijando-se, se alegrando no caso, agora gloriar-se, né, nas fraquezas. Paulo vai dizer, vou apenas gloriar-me de quão fraco eu sou e quão grande é Deus, para usar uma fraqueza dessa para a sua glória. 2 Coríntios 12, 5, Bíblia Viva, né, traz essa versão. Então, uma vez apresentado a dificuldade, uma vez entendido que eu não sou 100%, uma vez entendido que se eu faço alguma coisa ou você faz alguma coisa, é a graça de Deus sobre nós, nós vamos entender que Deus usa pessoas exatamente fracas para que a glória dele seja manifestada em nós. E isso precisa ficar exatamente dentro do nosso coração. A obra de Deus tem espaço para todos nós. Tem espaço para todos. Tem oportunidade para todos nós. E o que nós precisamos exatamente entender a vontade de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida. E não colocar dificuldades, barreiras que nos impeça de fazer a obra de Deus. Nós precisamos entender que o Senhor usa quem Ele quer, quando Ele quer, e tudo que Ele faz é para a glória dEle. Você está vivo para a glória de Deus. Tudo foi feito por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas, inclusive a sua vida. Então, eu preciso entender que a minha vida está nas mãos do Senhor. E eu tenho limitações, eu tenho fraquezas, eu tenho dificuldade. Mas você precisa colocar todas essas dificuldades diante do Senhor, para que Ele cuide de você, para que Ele cuide da sua vida e te dê a capacidade de você melhorar. Então, meus irmãos, não coloque dificuldades na obra de Deus. A obra de Deus é para todos, você foi chamado, você tem um propósito. Essa vida discipular que nós batemos papo aqui todos os dias, ele vai nos mostrar a necessidade que nós temos de entender que a glória de Deus não é nossa. Ele apenas usa vaso de barro para a glória dele. Então, não negue, não feche a porta, não fuja daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Não coloque desculpas naquilo que Deus tem colocado diante de você. Não coloque limitações para que você não vai conseguir, porque eu sou fraco, eu tenho dificuldade. Deus é Deus de milagre, é Deus que opera em nós e o vaso é de barro para que a glória seja dele. Então, não permita de que as oportunidades que Deus traz para a sua vida, elas sejam jogadas no lixo ou então colocadas debaixo da cama escondida.
Use aquilo que Deus te deu de melhor. Aprenda a palavra de Deus. Conheça, tenha intimidade com o Senhor e Ele vai te capacitar, Ele vai te dar força, Ele vai caminhar com você, Ele vai te dar ânimo, Ele vai fazer com que você vença todas as barreiras. O que você não pode é desistir. O que você não pode é parar. Você não pode desanimar da caminhada. A vida cristã é dureza, é pancada, às vezes é decepção, é dor, é sofrimento com as pessoas e nunca com o Cristo que nós servimos. Então, se estamos discutindo aqui vida com propósito, toda a vida tem um propósito debaixo dos céus, tenha isso no seu coração. Você pode ter fraquezas, limitações, mas é Deus que usa o vaso de barro. Não é você que escolhe o seu direcionamento, o seu caminho, para onde você vai. Pense sobre isso. Eu sei que há muitas pessoas que às vezes levantam palavras negativas, dizem que você não vai conseguir, que você não vai fazer, que não vai dar certo. Tantas e tantas vezes eu ouvi como pastor palavras de pessoas dizendo não vai dar certo, não vai conseguir, vai parar na metade, não vai avante, e aí nós passamos pelo vale do medo, né? Porque essas coisas dá medo em nós. Mas aqueles que têm fé, têm perseverança, devem passar por cima do medo, devem empreender, devem avançar e nunca parar, porque assim é a fórmula do sucesso em nossa vida. Primeiro é Deus, mas se você olhar quem Deus chamou, Elias, Davi, chamou José, Moisés, os discípulos, olhe para cada um deles, veja como eles tinham erros, limitações, medo, fraqueza, e Deus usou eles de forma poderosa e assim Deus pode fazer em nossa vida. O que você não pode é parar diante das dificuldades que se levantam. Então, meus irmãos, coloque isso no seu coração. Há um propósito de você estar vivo hoje. Você está vivo hoje não é pelas suas forças. É porque Deus está desejoso de realizar uma obra na sua vida. O que você precisa fazer é parar com o comodismo, de se encostar, de colocar desculpas que não dá para fazer, não vou conseguir e achar que a sua fraqueza é maior do que o Deus que você serve. Você precisa se lançar, você precisa avançar, porque esse é o desejo de Deus para o seu coração. Então, vamos nessa caminhada, nessa vida discipular, hoje falando sobre a fraqueza, né, que Deus usa, porque nós somos vaso de barro diante dele. Se formos pensar, o que o outro vai falar de mim, mas se eu fizer errado, se nós formos pensar todas as vezes que nós fomos ser desafiados a assumir um compromisso, principalmente na obra de Deus, nós não temos que nos preocupar com o que as pessoas pensam. Nós temos que nos preocupar com o que Deus pensa de nós. É claro que quando nós nos lançamos dentro de um projeto, dentro de fazer a obra de Deus, nós temos que fazer com excelência. Por exemplo, alguém se dispõe a, vamos usar um exemplo aqui, cantar. A pessoa quer cantar. Muito bem, você quer cantar? Louvado seja Deus. Todo mundo canta, certo? Todo mundo canta. A partir do momento que você fala, você canta. Você sabe cantar. Canta no chuveiro, canta no banheiro, canta na igreja. Agora, alguém que quer exercer o cântico, ele precisa se dedicar ao cântico. Se usar isso como um ministério, precisa fazer com excelência. Não pode fazer meia boca, né? Então pense comigo, o chamado de Deus para nós, para a nossa vida, é exatamente um chamado para vencer obstáculos. Mas eu desafio. Meu irmão, se é isso que está no teu coração, se é isso que você quer, vai estudar, vai ensaiar, vai se dedicar para quando você chegar na hora de exercer o seu ministério, você faça com excelência. Um outro exemplo, ensino. Eu quero ser professor de escola dominical. Professor é para ensinar. O que não pode é o aluno saber mais que o professor. Porque o professor não estuda, porque o professor não se dedica, não lê nem o livro. Como é que você quer ser professor se você não se dedica ao ensino? Eu quero ser professor, mas eu não gosto de ler. Como é que pode isso? Eu quero ser motorista, mas não quero dirigir. Como é que pode isso? Então veja bem, pense comigo, nós temos limitações e fraquezas. Eu vou até uma certa posição. Por exemplo, eu entendo que Deus me deu um dom para pregar. Eu não vou aqui e pregar, apacentar e administrar.
Eu não vou dar uma aqui, né, de tocador de instrumento, porque eu não sei tocar. Até tentei algumas vezes aprender, né? Tive muita dificuldade para aprender, porque eu sei que é algo que não está em mim. Eu tenho outras habilidades que Deus me deu. Tenho outras habilidades de ler um texto, conseguir entender, extrair, pensar, refletir. Isso é dom, isso é habilidade. Né? Então tem gente que pega um instrumento e toca, que é uma beleza. Então, o que eu estou querendo dizer, né, nesse papo aqui, discipular que nós estamos tendo, nós temos limitações, sim. Eu tenho limitação, você tem limitações. Tem coisas que eu não sei fazer. Então eu preciso deixar alguém fazer no meu lugar. Então, quando eu pego a habilidade do meu irmão, pego a minha habilidade, pego a habilidade do outro, nós formamos uma equipe muito forte. Vamos usar um outro exemplo aqui. Jogo de futebol. Tem gente que tem dom para ser goleiro. Tem gente que tem dom para ser atacante. Agora, todo mundo pode ser atacante? Todo mundo quer ser atacante. Todo mundo quer ser aquele que faz o gol e sai para a galera para comemorar. Mas quase ninguém quer ser goleiro. Ou então ninguém quer ficar na defesa, porque quase não aparece. Então o que a gente tem que entender? Qual é a sua habilidade? E qual é a sua fraqueza? Eu sou fraco nessa área. Então peça a Deus para Deus te capacitar. O que não pode acontecer é você entender assim: isso aqui eu não tenho habilidade, então eu não quero, não vou fazer. Não, você precisa aprender, você precisa tentar. Então o que estamos falando aqui? Qual é a norma do assunto para quem está chegando depois aí? O papo aqui hoje, né, que nós estamos tendo, é que nós temos fraquezas. E a fraqueza ela pode ser emocional, ela pode ser física, uma limitação física que nós temos, que nós não vamos conseguir desenvolver certas ações e eu preciso entender que há uma limitação. Então, isso é o que nós precisamos entender. Mas a limitação, a fraqueza não nos impede de servir a Deus. Não nos impede de fazer a sua obra. Você pode se lançar e ao mesmo tempo pedir a Deus força para que ele se capacitar. Paulo vai dizer, eu me regozijo. Regozijar é se alegrar. Eu me alegro nas minhas fraquezas, porque Paulo diz, dá oportunidade para que a glória de Deus se manifeste. Porque alguém olha assim, se fosse só o Paulo, ele não ia fazer, mas é Deus na vida dele. E é exatamente isso que Deus age. O pastor Eliseu está fazendo isso e aquilo. Se fosse só o Eliseu, não teria capacidade para fazer. Mas como é a glória de Deus nos usando, a glória é dele, não é nossa. Então toda a honra e glória seja dada ao Senhor. O que precisamos fechar aqui nessa noite, já faltei 4 minutos para nós orarmos aqui, é que a minha limitação, a minha fraqueza, a minha dificuldade não me impede de fazer a obra de Deus. Desde que eu reconheça a minha fraqueza e clame a Ele. Que eu me alegre, né, regozije com a minha fraqueza, sabendo que Ele vai usar para a glória dEle. E glorifique, né, a Deus por isso, por Ele nos usar. Não porque merecemos, mas é a graça de Deus sobre nós. Então, dentro dessa conversa que nós estamos tendo aqui, o que eu quero passar para os irmãos é o seguinte: faça tudo o que vier à sua mão. Glorifique a Deus por o que Ele tem te dado. Entenda que o chamado de Deus na sua vida não quer dizer que você é o perfeito, é o 100%, é o suprassumo. Não, não. Ele chamou pessoas incapazes para fazer coisas grandes porque é Ele que capacita. Então, na nossa vida com propósito, meu irmão, não tire isso do seu coração. Toda a vida tem um propósito debaixo do céu. Se nós estamos aqui hoje, é porque Ele está cuidando de nós. Ele está exatamente agindo e nos dando um propósito na nossa existência. Então, não pense você que você está vivo em 2021, exatamente no dia 6 de fevereiro, à toa, depois de tanta gente ter morrido. O Deus tem te mantido aqui porque Ele tem um propósito em sua vida. Então você trate de colocar em prática aquilo que Deus chamou você para fazer. Trate de se envolver com a obra de Deus, se coloque voluntário, entra no meio das pessoas, não espere ninguém te chamar, diga, olha, eu estou aqui para servir, o que eu posso fazer, onde tem fio para puxar, o que é para fazer? Eu estou para abençoar, então entenda isso, o reino de Deus é feito de pessoas que estão se dedicando à sua causa, e esse é o momento que nós temos de buscarmos a presença de Deus e trabalharmos para Ele enquanto estamos vivos.
porque vai haver um tempo que nós vamos partir e lá na eternidade não haverá mais nenhum tipo de trabalho. Então, louvado seja Deus por isso, que Ele nos use para sua glória. Muito bem, pessoal, quem chegou aí, tá com o dedo no joinha, se inscreve aí na página do Facebook. Agora, quando terminar, nós vamos lançar esse vídeo lá no YouTube, para quem não entrou. E lembrando que nós estamos transmitindo pelo Facebook e depois nós estamos postando no YouTube. A ferramenta do Facebook tem sido melhor para nós em divulgação, em expansão. O vídeo de ontem deu mais de 500 pessoas que visualizaram o vídeo e o YouTube estava sendo mais reduzido. Então nós fazemos agora a primeira transmissão pelo Face e depois nós colocamos no YouTube com a intenção de alcançar ainda mais pessoas. Coloque seu pedido de oração, você que está chegando aí, e nós vamos já orar aqui pelos irmãos. Tem aqui Mário Drummond, abençoado da Silva, olha pelo meu primo Marcos, ele está internado com Covid. Vamos orar pelo Marcos, tá bom? Vamos orar também aqui, deixa eu ver aqui, Michele tá aí, Alex Conceição tá aí também. Alex, vamos pro culto, Alex, sentindo tua falta, hein, varão? Rosângela Aragão, Rosângela, um abraço. Maria de Fátima, Michele, vamos orar por você, Michele, mas caminho da casa de Deus, não desanima não, vamos firme, porque o tempo é difícil. É um tempo de medo, é um tempo de frieza espiritual, mas vamos voltar para a casa de Deus, porque Deus continua sendo o mesmo na sua vida. Ele continua no trono, apesar de tantos problemas, né? Tem aí a Cláudia Bernardi, Deus abençoe, Cláudia. E ali tá Graça Manhãs falando com a Michele, Deus abençoe. Antônio Vieira, Deus abençoe, irmão Antônio. Graça e paz aí para o irmão, tá ok? Gisele, né? Gisele tá aqui. Nunes Bandeira Bastos, Deus abençoe, Gisele. Tá assistindo aqui o culto com a gente. Tá bom? E os demais irmãos que passou aí, Joselita, Deus abençoe você, se você estiver online ainda, um abraço aí pro seu esposo e toda a família, né? Com certeza a Joselita é da Segunda Batista do Gramacho. Um dia a gente vai ter tempo, né, Joselita? De se conhecer aí, de você visitar a gente. Muito bem, pessoal, já tá dando o horário aqui, vamos seguir com a nossa caminhada. Volto só segunda-feira, se Deus assim permitir. Volto aqui falando mais sobre vida discipular. E guarda essa palavra hoje, fraqueza, limitação não é obstáculo para fazer a obra de Deus, porque é Deus que nos capacita. Então pense isso, coloque isso no seu coração. Beleza? Vamos orar então, tá aqui o Mário Drummond pedindo oração, né, pelo seu primo, né, primo, isso, né? Primo, tá internado. Vamos ver aqui o Marcos, vamos orar por ele. Janaíra acabou de chegar, Deus abençoe, Janaíra. E um abraço a todos que estão chegando aí. Nós vamos fechar daqui a pouco a live e vamos postar lá no YouTube, para quem estiver pelo YouTube lá possa ver. Segunda-feira estou de volta às 20 horas em ponto. Domingo tem culto, irmãos. Louvado seja Deus, o culto está uma bênção. Nós estamos falando sobre encontros que transformaram vidas. E no próximo já falamos sobre Nicodemos, falamos sobre a mulher samaritana e próximo domingo nós vamos falar sobre o paralítico no campo de Betesda. Você vai ouvir exatamente o que era o tanque de Betesda e por que aquele paralítico estava ali há tanto tempo esperando, né, segundo ele, que o anjo viria mexer as águas e aqueles que descessem primeiro seriam então curados. Nós vamos ver que esse tanque de Betesda, que é chamado, aliás, tanque de misericórdia, a própria misericórdia foi além da água, foi além do poço, porque o próprio Cristo foi de encontro a esse paralítico. Não perca, palavra abençoada para o seu coração. E outra, hein? Não fique em casa vendo live não, hein? Vem para a igreja, porque no presencial Deus está operando poderosamente. Eu sempre falo, internet é comunicação, presencial é comunhão, e Deus nos chamou para estarmos próximos uns dos outros. É claro que nesse momento, álcool gel, máscara e espaço, porque a igreja é grande e tem espaço para todo mundo. Que Deus assim nos abençoe. Eu estou de volta segunda-feira e vamos clamar a Deus nessa hora. Feche os seus olhos e que Deus abençoe a sua vida. Pai, rendo graças nessa noite pela vida, ó Pai, daqueles que estão conosco. Eu quero te pedir, ó Deus, que tu abençoe a vida dos teus filhos que estão ouvindo essa live, as suas necessidades, as suas limitações, as suas fraquezas. Ó Deus, toma a vida dos teus filhos, ó Deus, o propósito dos seus corações, que eles não venham a se afastar da tua presença, mas eles venham sentir alegria, paz, tranquilidade de estar diante do Senhor.
Ó Deus, toma a Segunda Igreja Batista de Gramacho, as igrejas aqui representadas, de irmãos que irão passar mais tarde, que eles sejam poderosamente abençoados pela tua presença. Guarda a nossa igreja, guarda, ó Deus, a cada vida que aqui está. Ó Deus, que tu cumpre em nossa vida o teu propósito, que possamos entender que existe um propósito para seguirmos ao Senhor. Perdoa os nossos pecados. Toma agora, Deus, a vida desse jovem que está exatamente precisando, Deus, de um milagre. Toma, Senhor, a sua vida. Ele está sendo tratado, Deus, do Covid. Que ele seja, Deus, impactado, Marcos, curado, que os remédios façam efeito, que tudo aquilo que está sendo realizado ali, ele venha se restaurar, que o seu pulmão, ó Deus, venha a cada vez mais receber oxigênio, que tudo aquilo que está infeccionado, tudo aquilo que está dificultando a sua respiração, ó Deus, entra com providência, entra com poder e graça, Senhor. Toma a vida desse jovem em tuas mãos, esse homem em tuas mãos, e dá a ele um milagre do Senhor. Eu quero orar também por todos aqueles que talvez estejam aqui, ó Deus, precisando também de um milagre. Não sabemos as lutas do dia a dia, não sabemos, ó Deus, as dificuldades que estão vivendo, mas que o Senhor abra as portas de emprego, ó Deus, na área da saúde, na área da vida familiar, que haja paz e que todo o embaraço que talvez estejam passando, eles sejam abençoados em Cristo Jesus. Toma essa live em tuas mãos, nos abençoa, Deus. Perdoa os nossos pecados, é que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos que chegaram aí. Elaine Rodrigues, está aí a Eliane Rodrigues também, Deus abençoe. Erdilei chegou também, Deus abençoe, minha irmã. E vamos junto nessa caminhada, pessoal. Domingo tem culto, segunda estamos juntos novamente, se o Senhor assim nos permitir. Forte abraço a todos e, se o Senhor permitir, estaremos de volta na próxima segunda-feira. Um abraço e bom final de semana para todos. Valeu, pessoal. Fique com Deus.